Trago-vos a série Sul, que é uma produção da Arquipélago. E trago esta série porque acho que é, talvez, daquelas que eu fiz, das mais conseguidas, aquelas em que a história e a estética melhor combinam. A oportunidade para trabalhar nesta série vem da amizade. Uma longa amizade que tenho com o Ivo Ferreira, com o Edgar Medina. E o Edgar, quando esta foi a série que o Edgar começou a Arquipélago Filmes, e então claro que ele chamou os amigos para tentar fazer a melhor série que se poderia fazer na altura, e acho que aproveitou bem esse facto de ter os amigos, ter amigos que trabalhavam em quase todas as áreas e fazer uma série de amigos, e acho que é uma série com muita qualidade. A série é uma resposta ao thriller do noir nórdico, digamos assim, do Nordic Noir. O Edgar, na altura que teve a procurar financiamentos, falou com muita gente na Europa e toda a gente perguntava onde é que estão as séries noir, mas do sul da Europa. Faltavam séries de noir do sul da Europa. E então o Edgar pôs-se nesta aventura, que foi o sul, e então queria uma série que fosse, não digo o oposto, mas que tivesse características do sul da Europa. Era uma série muito mais, que abordava muito mais os problemas sociais e as realidades do sul da Europa, e neste caso a realidade portuguesa. E a série começou a ser feita no período da Troika, portanto com grandes problemas sociais e económicos no país, e a série, portanto, reflete já isso. Em termos de estética visual, a questão que se levantou na altura foi, ok, temos que fazer uma série noir, neo-noir, não o filme noir dos anos 40, mas uma série neo-noir, numa cidade cheia de luz, com uma luz fortíssima, intensa, em que mesmo a sombra recebe reflexões vidas das paredes, de todo lado. Ou seja, fazer uma série neo-noir numa cidade inundada pela luz. Bom, e então o que é que nós, perante este panorama, o que é que decidimos fazer? Foi puxarmos todas as cenas que eram mais intensas, mais dramáticas, com maior suspense, ou para interiores, dia ou noite, ou para cenas exterior-noite. Portanto, começar por ser uma série bastante noturna. Mas, no entanto, havia muitas partes de dia. E algumas partes de dia também tinham uma certa dose de dramatismo. E então, o segredo foi, ok, não se filma... Essas cenas se filmam sempre ao princípio do dia ou ao final do dia. Portanto, de preferência mágica hours, nascer do sol, pôr do sol. Nem sempre se conseguiu isso, por um mapa de trabalho, mas tentou-se o tempo todo. E houve várias mudanças no mapa a pensar nisso. Há inclusive uma cena em que o inspetor Humberto vai falar com o pastor Santoro, creio que é no primeiro episódio, em que nós queríamos que houvesse uma tensão entre estas duas personagens. E eu descobri que o sol, quando nascia direcionado às janelas do decor, umas janelas enormes. E então pedi à equipa para virem às 5 da manhã, para começarem a filmar às 6 da manhã, e fazer aproveitar o sol que varria todo o espaço. E o espaço era gigantesco. E era a única forma de iluminar aquilo de uma forma misteriosa, e sem que perdêssemos esse lado de sombras que a cena requeria. Mas foi um bocado a partir daqui, foi isto que fomos fazendo ao longo da série, sempre que podíamos, fim de dia, princípio de dia, e foi assim. O Ivo tem uma
tem um tipo de realização muito visual. Ele é extremamente visual e ele gosta muito de combinar a relação da câmara com as personagens. É um tipo de realizador que, se o plano estiver em movimento com uma steadicam e se aquilo aguentar mais, aquilo não para. Se houver essa relação continua sempre. E nesse sentido foi complexo e alguns muito difíceis, porque tínhamos decors gigantescos. Ia passar por diferentes sítios e ele queria aproveitar tudo. Havia o decor, por exemplo, da Polícia Judiciária, tinha uns longos corredores e ele aproveitava o corredor em toda a sua extensão. Esta cena também, que eu acabei de contar, da igreja evangélica, começa junto ao portão e acaba no canto oposto daquele espaço, daquele decor. Portanto, ele trabalhava muito com isso, mas eu fui-me adaptando e acho que o resultado foi bastante bom para aquilo que eram as premissas da série e que eram as premissas dessas cenas. Bom, há uma cena, um bocadinho seguindo aqui esta ideia, mas há uma cena que se passa numa mansão em que os nossos protagonistas têm que entrar secretamente nessa mansão, portanto escondidos. É uma cena de noite que começa a saltar um muro para o jardim, passar por guardas e entrar dentro da mansão através da igreja, passar por corredores sombrios, entrar em salas e acabar em quartos. Foi uma cena quase tudo filmado na mesma noite. Ou seja, portanto, tivemos que iluminar desde os exteriores de noite até esses vários espaços no interior da casa. Eu creio que devemos ter usado tudo que era projetor que tínhamos no caminhão e mais, não me recordo, mas devem ter vindo mais uns reforços, entretanto. E foi filmado em sequência. Ou seja, eles começam no jardim e vão seguindo pelo interior da casa até ao quarto onde encontram uma terceira personagem. Esse sim, portanto, até a entrada desse quarto nós filmámos e depois a cena no interior do quarto é que foi filmada já no outro dia. Portanto, foi todo este espaço. Se bem me lembro, haviam projetores que saíam do jardim e iam para outros decors enquanto nós filmávamos num outro decor. Portanto, a esse nível foi talvez dos maiores desafios, porque nós tínhamos muito pouco tempo a estar nessa casa e foi dos maiores desafios que eu tive para fazer isto numa noite só. Olha, eu posso dizer que tive uma equipa maravilhosa. É fundamental para estes trabalhos correrem bem ter uma equipa fantástica, dedicada a 100% ao projeto. O ambiente era fantástico entre todos os departamentos, entre toda a equipa, mas devo salientar os trabalhos dos assistentes de câmara, a Silvia Diogo e o Marcelo Encarnação, que trabalharam quase sempre a diafragma de 2, sendo que os planos eram muito complexos, muita steadicam, muito gimbal, muito travelling, com muitos atores a entrarem e sair de quadro. Por outro lado, a equipa de iluminação e de maquinaria, que o melhor exemplo do comportamento deles foi exatamente esta cena lá na mansão, em que eles iam desmontando de um lado e montando do outro, e que muitas vezes deixava-os sozinhos a iluminarem, e quando chegava lá, aquilo estava absolutamente extraordinário, só seguindo as minhas direções, e eles fizeram quase tudo sozinho, e eu não me lembro de ter mexido um projetor. Se mexi, afinei alguma coisa, mas foi quase tudo nessa cena, uma boa parte foram eles que fizeram. A outra cena que eu gosto muito, até porque deu imenso trabalho, e não acendeu um único projetor, que é a cena do duelo no final da série. Foi uma cena que foi filmada em 2 tardes, porque nós estávamos a filmar junto a um cais, e o sol atravessava o cais transversalmente,
Então tínhamos sempre que filmar só da parte da tarde, quando o sol chegasse a uma determinada posição. E a cena tinha, eu não sei quantos planos tem na montagem, mas nós filmámos dezenas de planos nessa cena, que incluíam uma inspetora dentro de um barco a remos a atravessar o rio, pontos de vista do rio para dentro de terra, pontos de vista de terra para o rio, tiroteios, mortos, gente a cair dentro de água, gente a saltar de água. Foram filmadas em 2 tardes, assim, não digo a correr, mas um tempo super apertado, e que tem uma característica que eu acho muito interessante, que é, ao longo da cena, o sol vai caindo e vamos mudando de luz ao longo da cena. E eu acho que a cena tem uma particularidade, isto dá-lhe uma particularidade muito interessante, porque faz aumentar a tensão que existe na própria cena. Nós não percebemos, ou se percebemos, não nos choca que a luz mude ao longo da cena, porque estamos tão imbuídos na interpretação dos atores e o Adriano e do Nuno Lopes, que fazem uns papéis fantásticos, que a mudança de luz é utilizada aqui de uma forma dramatúrgica e acho que funciona muito bem. A história, sabes? Eu acho que temos que perceber o que é que a história nos diz, não é? Muitas vezes levanto questões que não percebi de alguma coisa do meu trabalho, ou, por exemplo, de direção de arte, ou de outra coisa qualquer, e se nós voltarmos à história, eu acho que ela nos responde a essas questões. E muitas vezes, nas dúvidas que eu tenho sobre direção de fotografia, sobre como filmar um espaço, olhamos sempre para a história e ela responde-nos de alguma forma. E eu acho que isto nunca devemos deixar de pensar na história. Tudo o resto, nós podemos ter todo o material do mundo, podemos estar a trabalhar com atores extraordinários, com decors fantásticos, mas se a história não estiver a funcionar, se nós não seguimos o que a história diz, não serve para nada.